manhã da vida. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre cada um de nossos ouvintes. É com imenso prazer e alegria em nossos corações que nós chegamos, uma vez mais no seu lar, para vos anunciar a palavra de Deus, palavra esta que produz fé e fé para o arrebatamento. E o meu desejo, minha oração, é que enquanto nós falamos da palavra de Deus, possa o seu coração receber essa palavra e que possa haver um lugar para que essa palavra se estabeleça em vossa alma, porque a única segurança de vida eterna está na obediência à palavra de Deus. Por isso que nossa preocupação, nossos ensinos sempre estão levando o povo a uma obediência à palavra, não levando o povo a crer em um sistema de homens, em uma denominação, mas levar o povo a uma fé fundamentada nas Escrituras. Nós vamos nesse momento ouvir um hino e após esse hino estaremos lendo a palavra de Deus no livro de Efésios capítulo 4, no versículo 4 e versículo 5. Jesus me dirige na minha estrada, não deixe eu cair. A luta é pesada, mas nessa jornada eu vou prosseguir. Eu não tenho medo, em tudo percebo sua proteção. Alegre, feliz e cantando, vou sempre marchando pra bela Sião. Alegre, feliz e cantando, vou sempre marchando pra bela Sião. Jesus que me ama, tirou-me da lama, fez tudo por mim. Deu-me vida eterna, sua mão me governa, com um amor sem fim. Eu não tenho medo, em tudo percebo sua proteção. Alegre, feliz e cantando, vou sempre marchando pra bela Sião. Alegre, feliz e cantando, vou sempre marchando pra bela Sião. Eu não tenho medo, em tudo percebo sua proteção. Alegre, feliz e cantando, vou sempre marchando pra bela Sião. Alegre, feliz e cantando, vou sempre marchando pra bela Sião. Efésios capítulo 4, versículo 4 e 5 nos diz assim: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Nós vamos ficar mais com essa parte que diz um só Senhor, uma só fé. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja sobre essa palavra que foi lida. Nós vamos, nessa oportunidade, eu daria um título à nossa meditação e eu intitularia o título dessa pregação: qual a fé que deve ser respeitada? Ou a fé que deve ser respeitada. Nós encontramos em nossos dias muitos tipos de fé, muitos segmentos, e é natural você ouvir as pessoas sempre dizer: respeite a minha fé, que eu respeito a sua. E muitos dizem: cada um tem uma fé, e o que deve acontecer é que cada um deve respeitar a fé um do outro. Por certo, você já ouviu isso. Naturalmente, parece até uma coisa bonita dizer: cada um respeite a fé do seu semelhante.
Só que, trazendo esse assunto para a luz da palavra, para as Escrituras, nós vemos que não é por aí a coisa. Deus não age assim, respeitando a fé de cada um. Não, Deus, ele tem uma só fé, a qual ele respeita, a qual ele reconhece. E é essa fé que eu e você também devemos respeitar e reconhecer como a única fé digna de ser respeitada, de ser reverenciada e de ser obedecida. Porque no demais, todas as demais fés são areias movediças, são lugares aonde não se deve um cristão colocar a sua confiança. Então, hoje é um tempo onde existem muitas denominações, muitos sistemas, muitas placas de igreja. Você encontra às vezes em uma família só 3, 4 tipos de fé. O homem, o marido, o chefe daquela casa tem uma fé. A esposa já tem uma outra fé. Ali há filhos que têm uma fé, outros filhos já têm outra fé, outra religião a qual seguem. E então se ouve a expressão dizendo: respeita a minha fé e eu respeito a sua fé. Mas nós vamos nessa oportunidade falar sobre qual é realmente a fé que se deve ser respeitada. Qual? Porque se há um só Deus, há uma só fé também, a qual nós lemos aqui. Então devemos encontrar essa única fé e respeitar, obedecer, se submeter a ela. Porque, pelo contrário, será tempo perdido você ter outro tipo de fé. E há pessoas que dizem: não, essa é a minha fé. Essa é a minha fé, meu bisavô foi dessa religião, meu avô, meu pai foi dessa religião, e eu sou dessa religião e vou morrer nessa religião. Bem, isso é uma decisão sua. Você pode até mesmo morrer nessa religião. Agora, se a fé do teu bisavô, do teu avô, do seu pai, não foi uma fé escriturística, simplesmente você se encontrará em problemas na hora da tua partida, porque Deus somente reconhecerá essa única fé, que é a fé escriturística, a fé bíblica. E é isso que eu quero falar a você, ouvinte. Quem sabe você diga assim: bem, então a fé, você pode perguntar para mim e dizer: a fé que deve ser respeitada é a fé da sua religião? Eu diria a você, ouvinte, não. Não, porque nem mesmo tenho eu uma religião para te oferecer. Não tenho eu uma denominação para te mostrar. Porque se fosse para mim ocupar esse espaço aqui, através desse rádio, para vos levar uma outra religião, uma outra denominação, um outro tipo de fé, eu ficaria na minha casa e não perderia tempo. Porque denominações todo mundo já tem, cada pessoa tem suas fé, mas o que Deus me chamou para vos mostrar é essa fé que deve ser respeitada. E essa fé que deve ser respeitada não é a fé da minha religião, não é a fé da minha denominação, porque pela graça de Deus eu não sigo uma denominação. Assim como os apóstolos, eles não seguiam uma denominação, mas eles seguiam a palavra de Deus. São João capítulo 5, no versículo 39, a Bíblia diz: examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Então o que é que testifica de Jesus? É a religião da esquina? É a religião mais velha? É a religião mais bonita? Não. O que testifica de Jesus é as Escrituras. E é essa fé das Escrituras que nós devemos examinar, que nós devemos reconhecer como a única e verdadeira fé que nos colocará no arrebatamento. Você pode ler no livro de Judas. Eu quero que de repente, se o ouvinte deseja copiar, marcar essas escrituras para você ler,
Judas versículo 3. Nós vamos ler aqui algumas escrituras falando sobre a fé que deve ser respeitada. Judas versículo 3 diz: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Veja vocês, ouvintes, que a palavra aqui não diz exortar-vos a batalhar pelas fés, mas pela fé, há uma só fé. E eu já deixei bem claro aqui que eu não tenho a fé de uma denominação para te oferecer, porque nós não temos uma denominação. Nós somos pregadores da palavra apostólica, do fundamento apostólico. Efésios capítulo 2, versículo 19, versículo 20, a Bíblia diz que a família de Deus, ela está edificada no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então a fé que deve ser respeitada é a fé desse fundamento apostólico. E essa fé não é a fé de uma denominação. Você pode dizer, eu tenho minha fé, mas se a tua fé não é uma fé apostólica, a tua fé não é digna de ser respeitada. Se a fé daquela outra religião não tem bases bíblicas, também não devemos temer, mas devemos respeitar essa fé bíblica e essa fé apostólica. Então veja aqui que diz: exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Podemos também encontrar aqui no livro de Pedro, segundo a Pedro, no capítulo 1, primeiro capítulo de 2 Pedro, no versículo 1 também. Então, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então aqui está falando sobre essa fé preciosa que é alcançada através de Jesus Cristo. Lembre-se que nós estamos falando sobre a fé que deve ser respeitada, a fé que deve ser temida e obedecida. Porque, como eu disse no início desse programa, hoje as pessoas dizem: respeita a minha fé e eu respeitarei a sua fé. Nós vamos ver então qual a fé que deve ser respeitada. Podemos ler em Efésios, no capítulo 4, o qual já nós lemos no início, fala sobre essa fé. Vamos ler também Efésios capítulo 2, no versículo 18. A Bíblia nos diz o seguinte, Efésios capítulo 2, versículo 18, diz assim: Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então, para ter acesso a Deus, tem que ser através de um mesmo Espírito. Um mesmo Espírito que nos levará a uma só fé. E se há um só Espírito, também existe uma só fé, a qual nos leva a esse acesso ao Senhor Jesus. Então veja, ouvintes, que no capítulo 2 também de Efésios, capítulo 8, a Bíblia diz assim: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, a salvação vem por meio da fé, que não vem de vós, mas é um dom de Deus. Então essa fé, que deve ser respeitada, é uma fé que não vem dos homens, é uma fé que não vem da religião, é uma fé que não vem da tua sabedoria, mas é uma fé que é um dom de Deus, o qual é enviado a nós. Também no livro de Hebreus, capítulo 11, no versículo 1 e versículo 2, a Bíblia nos diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Então veja, ouvintes, que
para obter essa fé. Essa fé que nos leva a obter esse testemunho pelo qual os antigos, os santos do passado, obtiveram esse testemunho digno de receber a coroação, de receber a vitória do outro lado. Então essa fé, ela é um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Que fé? Uma fé que é dada por Deus aos homens. Não é uma fé criada por uma religião. Não é uma fé histórica, mas é uma fé genuína. É um dom de Deus. É uma fé que Deus nos dá. A fé de Jesus Cristo. A fé que herdamos através dessa palavra. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, se você quer ter essa fé, essa única fé, que merece ser respeitada, você tem que ouvir a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa fé, digna de ser respeitada, essa fé genuína, essa fé reconhecida por Jesus, não é a fé de uma denominação. E essa fé não vem através da obediência a uma denominação. Essa fé não vem através de ouvir a teologia dos homens. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso, ouvintes, você tem que reconhecer que se você quer ter essa fé, essa única fé, respeitada pelas Escrituras, respeitada pelo próprio Deus, você tem que ser obediente à palavra de Deus. Essa fé só vai se gerar em você através da obediência, através de você ouvir, praticar a palavra de Deus. Agora, se você prefere ouvir o que o homem diz e deixar de lado o que Deus diz, então, infelizmente, você terá uma fé humana, você terá uma fé dos homens e não uma fé bíblica, não uma fé escriturística. Podemos prosseguir um pouquinho mais aqui e podemos observar no próprio livro de Romanos também. Nós vamos aqui a Romanos, no capítulo 12 de Romanos, você vai encontrar, meu precioso ouvinte, também falando sobre essa fé. Romanos capítulo 12, no versículo 3, nos diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então essa fé é uma fé repartida, doada por Deus. E como eu disse antes, essa fé, ela só virá através de uma obediência à palavra de Deus. Também no livro de Apocalipse, nós podemos observar no livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 13 de Apocalipse, diz assim: eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então veja, Deus se refere que essa fé que deve ser respeitada, ele se refere como fé dele. Ele diz a minha fé, não negaste a minha fé. Então veja, ouvintes, que essa fé que deve ser reconhecida, essa fé que deve ser respeitada, é a fé de Deus. E a fé de Deus é uma fé que vem através da obediência à palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nos leva a um compromisso com as Escrituras. Eu quero dizer a você, ouvinte, haverá muita decepção naquele dia final. Haverá muitas pessoas se encontrando com o juízo, se encontrando com o lago de fogo, e pessoas religiosas, pessoas que defendiam a fé deles entre a vida e a morte, pessoas que até mesmo morreram por causa de suas fé, mas eles estavam fazendo uma obra para Deus, mas fora da vontade. Eles estavam defendendo uma fé, mas uma fé
teológica, uma fé denominacional, uma fé humana. Por isso eu disse a vocês, muitos dizem, respeita a minha fé que eu respeito a sua. Eu estou falando, há uma só fé que deve ser respeitada, há uma só fé que é reconhecida por Deus, e essa é a fé de Jesus Cristo. A fé que recebemos dele, e a fé que recebemos dele não é a fé de uma denominação, mas é a fé da palavra. E Jesus disse, aqueles que ouvem minha palavra e as praticam, serão semelhantes ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha. E vieram os ventos, correram os rios, golpearam aquela casa e ela não caiu. Por quê? Porque ela estava edificada, a fé desse povo estava edificada na rocha. E a rocha é o quê? É a palavra. Jesus é a rocha e Jesus e a palavra são um. Mas disse Jesus, aqueles que ouvem minhas palavras e não as praticam, serão semelhantes ao homem louco, insensato, que construiu a sua casa sobre a areia, e correram os rios, golpearam aquela casa, e foi grande a sua ruína, foi grande a sua destruição. Por quê? Porque ele estava edificada sobre uma areia, ele estava edificada sobre uma fé teológica, eles estavam edificadas sobre uma fé da religião tal, da religião fulana, da religião antiga. Não, a nossa fé tem que estar edificada na fé dos apóstolos e dos profetas, no fundamento apostólico. Hoje é muito fácil encontrar pessoas que estão dispostas a fazer qualquer coisa para defender a fé que eles herdaram de seus pais, para defender a fé da sua denominação, mas não estão dispostos a fazer nada pela fé de Jesus Cristo. Quando você vem e mostra para eles a palavra, você mostra a doutrina, você mostra o lugar das mulheres na igreja, o qual a Bíblia diz que não é lhes permitido ensinarem, não é permitida a mulher ser pregadora. Paulo disse, não permito que a mulher ensine, mas que esteja calada na igreja. E eles dizem, não, minha igreja não ensina isso, minha igreja permite isso. Quer dizer, eles estão defendendo a fé de suas igrejas, ao invés de defender a fé apostólica. Ouvintes, haverá muita decepção, mas Deus tem nos enviado uma mensagem, a qual nos levou de volta à fé dos apóstolos, nos levou de volta ao fundamento apostólico, onde a família de Deus está edificada no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Ouvintes, que Deus vos abençoe. Lembre-se, precioso ouvinte, entre milhares e milhares de fés, de denominações, de sistemas, cada um dizendo, respeita a minha fé, eu respeito a sua. Cada um tentando dizer que a sua fé é melhor do que a fé do outro, sua religião é melhor do que a do outro. Entre meio a essa confusão, Deus enviou uma palavra, Deus enviou a mensagem para a noiva, Deus chamou a noiva para voltar à fé apostólica, para voltar à verdadeira fé, essa única fé que foi dada aos santos um dia, essa fé que é repartida, é distribuída de Deus para os homens, essa fé de Jesus Cristo, a qual nós lemos aqui, apontamos nas Escrituras. Ouvintes, que Deus vos abençoe. E eu digo a você, solte, se liberte de toda a casca humana. Não importa o quão bom você seja. Os fariseus também eram homens bons, eram pessoas boas, mas isso não queria dizer que eles estavam salvos. O que provou que eles não estavam bem com Deus foi que eles rejeitaram a Jesus. Não importa o quão bom você seja, quão religioso você seja, o quanto você vá na igreja, o quanto você faça de boas obras, quantas vezes você tenha lido a Bíblia, o que Deus reconhecerá naquele dia é se você tem essa única fé, a fé de Jesus Cristo em você. E a fé de Jesus Cristo é uma fé escriturística, é uma fé na palavra de Deus. Por isso disse o nosso profeta, irmão Brana, ele disse, nós não temos nenhum estatuto. Nosso estatuto é a palavra de Deus. Nós não temos nenhuma lei, a nossa lei é o amor de Deus.
A nossa lei é o amor. Ouvinte, se você não quer porventura pertencer a esse grupo que tem aceitado esta mensagem, Nicodemos era um homem bom, mas quando ele chegou diante de Jesus, a sua bondade não serviu nada. Você pode ter uma fé boa, você pode ter uma religião boa, mas quando chegar diante de Jesus, isso não vai valer diante dele. O que vai valer diante dele é se você tem essa fé verdadeira, a fé de Jesus Cristo, a palavra de Deus, uma fé que te leva ao batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme os apóstolos batizaram, uma fé que te leva a crer em um único Deus, não em 3 pessoas da Santíssima Trindade, uma crença pagã. Não, mas essa fé te leva a ter a Santa Ceia Bíblica com vinho puro, com pão asmo e com a prática do lava-pés, conforme São João capítulo 13. Mas a fé denominacional nega essas coisas, nega a doutrina, nega a palavra. Por isso, ouvinte, eu te digo a você, saia de todo o sistema humano. Deixa essa casca. Não fique dizendo, eu sou bom, eu sou bom. Jesus disse que até das pedras poderiam ser levantados filhos a Abraão. Que Deus te ajude. Eu encerro essa programação dizendo a você, que Deus possa te abençoar, para que você possa realmente ter essa única e verdadeira fé, essa fé apostólica que nos colocará no arrebatamento, a fé que realmente deve ser respeitada. Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Pecador, só tens tristeza na alma, porque não dás a Jesus o coração. Vives cansado e abatido e frágil, sem lenitud para o teu coração. A tua alma é muito preciosa, o inimigo vive a cobiçar. Somente Cristo tem direito à tua alma, para que um dia no céu possas morar. Tu choras, não te desanimes, porque Jesus te consolará. Ele é o refúgio dos cansados e oprimidos, é o caminho que te faz regenerar. Chamando, dizendo, vens como estás, eu te darei.